Olá, seja bem-vindo a mais uma videomeditação. Nessa semana, nós estaremos falando do tema respeito. E o versículo que nós escolhemos hoje foi Salmos 99, 3. Ele é bem pequeno e a gente vai memorizar bem rápido, certo? Seja louvado o teu grande e temível nome. Seja louvado o teu grande e temível nome. Repita comigo. Seja louvado o teu grande e temível nome. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Salmos 99, 3. Fale após mim. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Salmos 99, 3. Agora vamos entender um pouco essa passagem definindo a palavra respeito. Para você, qual é a definição da palavra respeito? Você vai ver que, muito embora nós estejamos acostumados com essa palavra no nosso dia a dia, é difícil de definir. Geralmente você vai dizer bem assim, respeito é respeitar, o que é redundante e não quer explicar nada. Mas se a gente pudesse definir, o respeito ele é um ato de agir em relação a outra pessoa ou em relação a alguma coisa que não lhe ofenda, que não lhe agrida, que não seja ali ofensivo à dignidade de alguém. É também o entendimento das diferenças que as pessoas têm, para que não seja motivo de falta de respeito, falta de decoro. É também um ato de reverência a determinada autoridade, celebração ou lugar. Respeitar, então, é saber se comportar quando você está se relacionando com alguém ou quando você está em algum lugar. Qual é a maneira de mostrar o respeito? Se você pudesse dar um exemplo, qual seria? Qual exemplo você daria? Bom, uma maneira de mostrar respeito é sendo educado. Sendo educado com outras pessoas, sendo educado com as suas autoridades, nos lugares que você frequenta, não ofendendo a dignidade, não faltando com a devida honra. Você está num lugar, por exemplo, que é um lugar formal, onde você tem que ir ao colégio. Você tem que ir fardado, você tem que manter a conduta de aluno, respeitar os seus professores, os funcionários do colégio, você tem que cumprir as atividades que lhes são passadas. Assim você terá respeito para com a sua instituição de ensino. O que o salmista quer dizer com grande e temível nome? Você consegue me explicar o que o autor dessa passagem quer dizer com grande e temível nome? Bem, quando o salmista fala grande e temível nome, ele quer dizer que não há ninguém maior do que Deus e não há ninguém mais poderoso do que Deus. Seu grande e temível nome. Não há ninguém maior do que Deus e não há ninguém mais poderoso do que Deus. Desse modo, nós devemos respeitá-lo, prestando-lhe a honra e a obediência que ele merece, que lhe é devida. Talvez nós possamos comparar esse temor pelo temor que nós tínhamos pelos nossos pais quando ainda éramos crianças. É aquele sentimento que você tem de admiração, de dependência, porque você depende deles, e também aquele medo pela autoridade que eles exercem sobre nós. Então assim, temor não é só respeitar, é ter medo também. Ter medo faz parte do respeito. Provérbios 1,7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Você quer obter conhecimento e sabedoria de Deus, você tem que temê-lo, respeitá-lo e ter medo dele, porque ele é grande, ele é poderoso. Algumas pessoas vão dizer bem assim: você tem que respeitar e não ter medo. Isso está completamente errado, porque o medo ele faz parte desse respeito.
certo? Porque uma autoridade, ela pode e ela tem ela não só pode, mas ela tem o dever de recriminar atos de desrespeito, de injustiça, de violência. Então, esse poder que é exercido por uma autoridade, por exemplo, pressupõe sim um medo de uma punição. Esse ter medo faz parte do respeito. Se você não entende isso completamente, o dia que você for pai ou mãe ou for uma autoridade, você compreenderá melhor isso. Quando aquela pessoa que está subordinada a você lhe faltar com respeito, lhe ofender, você vai ter ali um poder de exercício para corrigir aquela situação. E quem não tem esse medo acaba quebrando as regras. É por isso que a gente tem tanto bandido na sociedade de hoje em dia. Pessoas que são destemidas da força da lei e que não estão nem aí se vão ser punidas ou não, não tem respeito. Esse medo faz parte, é uma das características do respeito. Vamos tirar a lição agora sobre esse nosso estudo aqui. É fácil ter acesso a Deus hoje em dia. Você já parou para pensar que aqui no Brasil você pode comprar uma Bíblia, você vai numa livraria, qualquer um pode comprar uma Bíblia. A Bíblia tem em todos os lugares para vender. Se você abre as redes sociais, você tem mensagens, pessoas falando de Deus, das mais diferentes doutrinas. Você pode ver todos os tipos de mensagem na TV, no rádio. O acesso a Deus hoje, ele é muito fácil. Isso é bom, mas isso pode ser também uma armadilha, isso pode se tornar algo ruim no que se diz respeito a gente banalizar o nosso relacionamento com Deus. Nós sabemos que nós podemos ter Ele a qualquer momento e que Ele vai ver tudo que a gente faz, que Ele sabe de tudo. E a gente acaba deixando isso de lado. É como alguém que está sempre próximo de um familiar, não dá ali o devido valor, porque está sempre ali com ele, e quando perde, seja por falecimento, seja por distanciamento, sente uma enorme falta. O que acontece? Quando a pessoa está sempre perto, aquele grande afeto, aquele grande carinho, ele vai entrando ali numa rotina. Então é perigoso o fato de nós termos Deus sempre acessível a nós, porque a gente pode acabar menosprezando um pouco esse relacionamento de Deus íntimo conosco. Deus, Ele te ama, Ele quer tua amizade, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele te trata como membro da família, e muitas vezes a gente não presta atenção nisso. Muito menos a gente dá pouca importância a uma das características principais de Deus, que é a sua santidade. Deus, ele exige respeito por diversas coisas. Ele exige respeito pelo seu nome, respeito pela sua palavra, respeito pela igreja. Ele vai pedir respeito por tudo aquilo que é sagrado. Ele manda nós respeitarmos, inclusive, uns aos outros, as nossas autoridades. Deus é um Deus de respeito, certo? Vamos ver aqui uma história que vai ilustrar um pouco isso que a gente está falando. Certo homem, ele não acreditava em Deus, e ele estava conversando com um jovem, em determinada ocasião, um jovem cristão, acerca da palavra de Deus. E numa manhã, quando eles estavam nessa conversa, eles iam andando pelo meio de uma feira, e o jovem cristão comprou ali umas laranjas e pediu que o feirante descascasse e começou a comer aquela laranja. Enquanto ele ia conversando com esse rapaz, ele ia comendo a laranja. E por muitas vezes esse rapaz cristão, esse garoto, tinha tentado convencer essa pessoa sobre que Deus era verdadeiro e que Deus era um Deus de amor e que ele devia entregar a vida para Deus e tudo mais. E o homem sempre dizia não acreditar, ele dizia que não cria em Deus. E o jovem ali
tendo aquela conversa com ele naquele dia de feira, ele comendo a sua laranja, um determinado momento ele perguntou, bem assim para o homem, olha, você sabe se essa laranja está boa? Ou você sabe se ela está ruim? E aquele homem olhou para ele surpreso e disse bem assim, bom, eu não tenho como saber isso, como é que eu vou saber disso? Se não foi eu que comi a laranja, se é você que está comendo, eu não tenho como saber, a não ser que eu prove dela. E o menino falou, ele usou a oportunidade e disse bem assim, pois é este o ponto. Como é que você vai poder dizer se Deus é bom ou se é ruim, se você nunca provou? Às vezes as pessoas estão aí falando mal de Deus, faltando com respeito a Deus, faltando com a devida honra a Deus, porque desconhecem do verdadeiro Evangelho, desconhecem de Deus, ou se conheceram algo do Evangelho, buscaram ali inverdades ou meia-verdades, ou foram ali vítimas de maus exemplos de cristãos. Mas a pessoa, uma vez que ela experimenta o verdadeiro Evangelho e prova, ela tem a plena certeza de que Deus é bom e ela tem o devido respeito a Deus, pois essa pessoa passa a compreender quem Deus é. Assim nós temos que ter muito cuidado sobre as coisas que a gente fala a respeito de Deus, para que a gente não esteja faltando com o devido respeito a Ele, pois grande e temível é o seu nome e Ele é santo. Antes de você falar alguma crítica sobre Deus, procure conhecê-lo, mas conheça-o de verdade e profundamente. Tenha um relacionamento com Ele. Muitas pessoas só conhecem a Deus superficialmente e já querem exprimir uma opinião que é totalmente vaga sobre quem Deus é. Mas dedique um bom tempo da sua vida a Deus e você verá quem Ele é. Entre no reino de Deus de coração, de corpo e alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças, e você saberá que esse Deus é um Deus bom, que Ele existe e que Ele te ama. Não fique por aí falando coisas que você não sabe a respeito de Deus. Se você não tem um conhecimento profundo de Deus, por favor, mantenha-se ali com respeito ainda assim. Não fale aquilo que você não saiba. Procure primeiramente adquirir esse relacionamento e você saberá dizer quem Deus é. Tendo dito essas coisas, nós temos que tomar uma decisão. E a decisão hoje, ela vem para que a gente possa respeitar mais a Deus. Pense aí na sua cabeça o que você tem feito, falado ou pensado que diz respeito a Deus. Talvez você esteja usando o nome de Deus em vão. Talvez você tenha falado coisas contra Deus que você não tem certeza, que você não sabe. Talvez você não conheça Deus a fundo e tenha falado coisas a respeito da sua palavra que não são verdades. Você sabe. Então tome uma decisão de modo que você possa respeitar mais a Deus a partir de agora. E, para finalizar, nós iremos orar, conversar com esse Deus, pedir perdão por alguma falha e prosseguir tentando praticar aquilo que a gente aprendeu no nosso dia a dia. Oremos. Pai querido, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor, por esse estudo, por esse versículo que tanto nos ensina sobre o temor, Pai, e o respeito que nós devemos ter por Ti. Que a gente possa vir a praticar esse respeito na nossa vida para contigo. Que o Senhor nos ajude a tirar da nossa boca palavras que te ofendam, falsos achismos, Senhor, coisas que são enganosas, que a gente vive falando a teu respeito e que nós nem temos certeza. Que a gente aprenda a ter um relacionamento verdadeiro e profundo contigo antes de qualquer coisa. Que a gente venha buscar o verdadeiro Evangelho, Pai, de modo que a gente se aprofunde no conhecimento que temos sobre o Senhor e sobre o Teu reino. Pai, nos ajuda nessas nossas dificuldades, que a gente possa vir a ter mais respeito e reverência por Ti, Senhor. O Senhor nos ajude no nosso dia a dia, abençoa todas essas pessoas que estão fazendo esse estudo. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.